Na Bíblia, se a gente ler sobre a fé, nós vamos encontrar dois vocábulos relacionados com a fé. Que está relacionado com quem eu confio, em quem que eu deposito a minha confiança. Quando você diz que tem fé, isso significa que você confia em alguém. Quem é esse alguém que você deposita a fé? E o resultado dessa fé é um abandono nos braços daquele que você confia. Mas para a gente poder confiar, para me dizer que eu confio em alguém, eu tenho que conhecer. Como é que eu vou conhecer aquele que é o Senhor? Eu preciso me encontrar com Ele? Mas se eu não me encontrar, eu não vou conhecê-lo. Então tem uma historinha que nos ajuda muito a conhecer, que retrata essa história nossa, que é a história do Pequeno Príncipe. Quantos de vocês leram o livro do Pequeno Príncipe? Muita gente? Então muita gente deve se lembrar da conversa da raposa com o príncipezinho. O príncipezinho chega perto da raposa e fala com ela assim: brinca comigo. E a raposa fala para o príncipezinho: eu não. Ela fala: mas por que? O príncipezinho diz: brinca comigo, eu estou sozinho. Ela falou: não vou brincar com você. Mas por quê? Porque você não me cativou. E o príncipezinho diz: o que é cativar? Aí a raposa responde: cativar é assim: você tem que ser o único para mim entre todos os meninos, e eu terei que ser para você a única raposa entre todas as raposas. E o príncipezinho então disse: mas como é que eu faço isso? E a raposa respondeu ao príncipe: você terá que vir todos os dias. E ele disse: todos os dias? Todos os dias você tem que vir, na mesma hora. Mas na mesma hora? Porque se você vier às 4, às 3 eu começo a ser feliz. E quando você vier pela primeira vez, não chegue muito perto de mim, porque você não me conhece. Você assente longe. E a cada dia que você vier, você vai chegando mais um pouquinho, até que a gente vai se tornar amigo. E pegou o príncipezinho, mostrou o campo de trigo e disse para ele: tá vendo o campo de trigo? O campo de trigo não me interessa, porque eu não como trigo, mas eles são dourados. Quando o sol bater nele e o sol iluminar o campo do trigo, eu vou me lembrar dos seus cabelos louros, e aí eu sentirei saudades de você. Essa é a nossa história com Deus. Essa é a história de conhecer o Senhor. Porque eu não posso confiar naquele que eu nunca vi, naquele que o meu coração nunca se apaixonou, por aquele que o meu coração não se entrega. Então é preciso que eu encontre com o Senhor todos os dias, na mesma hora, de preferência na mesma hora. Porque não sou eu só que espero o Senhor me espera. O Senhor espera cada um de nós, Ele nos espera. Então por que nós temos tanta dificuldade? Porque como a gente não vê, e nós estamos na geração que você passa o dedo e vê tudo, tudo se toca, quando eu tenho que transcender eu tenho dificuldade. Então Sara só tinha um caminho, para ela poder conseguir fazer acontecer a promessa de Deus na vida dela, ela teve que confiar em Deus. E às vezes para a gente conseguir um milagre na nossa vida, a gente tem que confiar em Deus. E aí quando no capítulo 18, quando Abraão recebe a visita daqueles 3 homens, e Deus fala com Abraão assim: cadê Sara? E Deus diz: Sara está lá na tenda. Aí ele fala: daqui a 1 ano, quando eu voltar, Sara vai estar com os filhos no braço. Sara escuta e ri, porque ela pensa assim: como que eu vou ter um filho se eu sou velha? Se eu já estou idosa, como que eu vou poder ter filhos? E aí Deus fala para Abraão: Sara riu. Poderá ter alguma coisa impossível para o Senhor? Poderá? E ele diz, aí Sara fala: não, eu não ri. Ela ficou apertada. Ele disse: não, você riu. No capítulo 21, Sara dá à luz a Isaac. Põe o nome dele de Isaac, que a tradução de Isaac é: Deus sorriu. E Deus nos faz sorrir. Porque o que Deus quer? Quer a nossa felicidade. Ele quer nos ver andando como filhos que sabem que são amados. Qual é o princípio da nossa experiência com Deus? Quando a gente escuta no ouvido uma frase: tu és o meu filho, a minha filha amada. Quando a gente tomar consciência que somos filhos amados de Deus, o nosso passo é diferente. Porque o passo de quem sabe que é amado é diferente para andar. Porque é um passo seguro. Porque sabe aonde que está a confiança dele. É diferente. Aí vocês vão me dizer: Filó, mas isso é fácil para alguém que está lá na Bíblia, que já viveu essa história. Eu digo que não. Eu digo que a gente vai vendo esses milagres de Deus, essas coisas que Deus faz, quando a gente crê. Porque só quem crê, vê a glória de Deus. Somente quem crê.
que temos medo de nos entregar? Porque não conhecemos. Porque não, como não sabemos quem Ele é, temos medo de entregar porque não temos certeza absoluta de que Ele é aquele que sabe todos os cabelos da minha cabeça, já contou todos os fios, que Ele que é aquele que me alimenta, que me sustenta, que me põe de pé, e que na hora da dor é Ele que também está comigo. Então, como a gente não confia no Senhor, a gente vive acuado com medo da situação que vai acontecer. Ou se chega um problema na nossa família, a gente não cai de joelho como essa mulher. A gente vai procurar a solução aonde ela não está. E a solução está em um só, em Deus. É só Jesus que pode. Ele que pode transformar as coisas todas. Mas isso tudo depende de que a gente acredite, não é? Porque se a gente não estabelecer essa relação única, é uma relação única com esse Deus que é vivo, por que temos tanta dificuldade de chamar por Ele e rezar num quarto fechado? Porque não acreditamos que quando eu chamo por Ele, Ele está lá presente. E às vezes a gente fica rezando com uma ideia, ou com alguém que viveu lá no passado. Não, Jesus não viveu no passado, Ele já ressuscitou. E Ele caminha conosco todos os dias. E quando você grita Jesus, Ele fala, estou aqui, o que você precisa? Mas nós ainda não acreditamos de verdade, não é? Por isso temos tanta dificuldade. E às vezes falam, Filó, mas às vezes só numa situação de sucesso que às vezes vocês conseguem isso, mas não é verdade. Tem mães que conseguem situações e superar e viver a fé em situações de extrema confiança. Nós tivemos um adolescente, deve ter 2 anos, belíssimo fisicamente, belíssimo. Ele tinha 13 anos de idade, entre descobrir a leucemia e morrer foram 40 dias. Um menino belíssimo. Ele deu entrada ao CTI por causa de uma insuficiência respiratória, por uma das coisas mais temidas que a gente tem dentro da leucemia, que é uma pneumonia por fungo. E esse menino, ele era uma doçura. Ele escrevia bilhetes para a gente, quando a gente aspirava, ele dizia, obrigado por me aliviar. E eu dizia a ele, eu estive na missa e rezei por você antes de chegar ao CTI, e ele fazia assim com a mãozinha e dizia, yes. Falava, Jesus está aqui, Ele vai nos ajudar, a te ajudar. E esse menino não evoluiu bem, e ele me escrevia assim, por que está dando tudo errado, estava dando tudo certo? Era um menino difícil da gente olhar, porque ele exigia, mesmo entubado, algumas respostas, né? Ele queria saber o que ele estava fazendo de errado. Muito bem, esse menino não caminhou bem. No dia da morte dele, quando eu cheguei no CTI, a gente entra às 7. Quando eu cheguei, o plantonista da noite me disse, ele teve uma parada às 5 da manhã. Para mim que estou no CTI há mais de 20 anos, quem parou uma vez, eu sei que vai parar a segunda e vai parar a terceira. Peguei o telefone, liguei para a mãe dele e falei, receber um telefonema meu às 7 da manhã não é bom, mas eu estou te convidando para vir para o CTI. Seu filho não morreu, ele está aqui, mas hoje é o dia da lição mais difícil da nossa vida. E ela falou, qual é, doutora? Eu falei, a lição do desapego. O que é nosso? Nada, tudo é do Pai, não é? Tudo é do Pai. Nada nos pertence, nada. Mas viver isso não é uma brincadeira. Com toda a fé que temos, não é fácil. Então essa mulher chegou, eu sentei com ela antes, falei, eu não estou mentindo, seu filho está lá dentro. Falei com ela, sabe, agora seu coração está disparado, sua boca está seca, você está tremendo, está com a mãozinha gelada. Isso é efeito de um remédio, de uma droga em nós que se chama adrenalina. O seu filho está recebendo adrenalina na veia, na dose mais alta que eu posso usar. E o coração dele não me responde mais. Ele está esperando a sua autorização para morrer. Mas nós que cremos, sabemos que ele não vai morrer, que ele vai voltar para casa. E ela me disse, doutora, eu não terei coragem. Falei, claro que terá, você é uma mulher de caminhada de fé. Você conhece que ela era evangélica e eu disse, nós temos o mesmo Deus, está escrito na palavra de Deus. Há um só Deus, um só batismo, uma única fé, uma só esperança. Nós temos o mesmo Pai. Nós sabemos o que estamos falando. Você vai ter que entrar e ter a coragem. Ela entrou a primeira vez, não deu conta, saiu, viu o que eu estava falando. Chegaram os avós, chegou uma tia, falou, pode entrar? Todo mundo, lá no CTI, se a criança precisa do cachorrinho para se despedir, todo mundo. Porque nós trabalhamos demais a humanização da morte, porque a gente sabe para onde estamos indo, não é? E aí deixamos que a família toda entrasse.
Quando a mãe entrou e os avós choravam muito, a tia chorava muito, essa mãe olhou toda a situação, o CTI estava todo junto com ela, e tinha outras mães do lado, né? E ela saiu do CTI, eu achei que ela tivesse ido buscar o celular, né, com ele, que a gente vive agarrado. Mas essa mãe não buscou o celular, essa mãe buscou a Bíblia. E entrou para o CTI com a palavra de Deus. E quando ela chegou diante do leito dele, ela começou a cantar os salmos. E ela foi cantando os salmos. Os que a gente sabia, a gente cantava com ela. E a gente observava que a frequência do coração dele modificava de acordo com o que ela cantava. Quando ele chegou na frequência cardíaca de 20, eu estava atrás dela, ela não viu que eu estava atrás. Eu repeti para ela uma frase que Santa Clara falou para São Francisco. Eu disse para ele: vá e não olhe para trás. E aí o monitor zerou. Aí ela percebeu que eu estava atrás. E eu disse, ela me abraçou. Evidentemente que tudo isso no CTI é com muito choro, não é? E eu disse para ela: obrigado pela sua fé que sustenta a minha, que me ajuda a permanecer no lugar onde a gente vive esse mistério da vida e da morte, que é o mistério da vida. E falei com ela: eu hoje tive a oportunidade de ver um anjo voltando para casa, porque os anjos voltam e entram em casa cantando, porque sabem aonde estão indo. Viver tudo isso exige uma caminhada absoluta. E os médicos lá no CTI falavam: Filó, nunca vou ser capaz, como essa mãe, de entregar um filho. Falei: mas essa mãe não está vivendo essa experiência de um dia. Essa mulher tem uma caminhada com Deus. E é uma caminhada de todo dia, não se iludam. É uma caminhada de todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Para que eu possa conhecer esse mistério que me ama, que me guarda, que caminha. Eu sei apenas que caminho, não é assim? Diz um poema. Mas sob um olhar de alguém que me ama, que cuida, que me conhece, que nos conhece, né? Que conhece cada um de nós, que sabe daquilo que somos feito. Deus sabe que nós somos uma mistura, né, de força e de fraqueza. Mas eu digo para vocês que a gente tem que ter certeza sempre da nossa fraqueza, da nossa miséria. Nós temos que ter certeza disso, porque é lá que Deus pode agir. Porque o mundo espera de nós o quê? Força, sucesso e a gente se dar bem em tudo. Deus não espera isso não. A hora que a gente está fraquinho, não foi isso que ele falou para Paulo? É quando você está fraco, é que você é forte, porque te basta a minha graça, para que você possa caminhar. Então, ter confiança em Deus, viver uma vida como Deus quer que a gente viva, essa vida antes da morte, uma vida na fé, essa vida ela tem que ser pautada na oração e na Eucaristia. Não há outro caminho, não há receita mágica para conhecer o Senhor, não há. Nós temos 24 horas do dia, e eu te pergunto, qual é o tempo que você dá nisso? Às vezes 5 minutos, às vezes 2 minutos, e às vezes rezamos e recebemos o Senhor deitados no escuro e cobertos, e acreditamos que isso se chama oração. Não é assim que recebe o Senhor de todos os lugares. Não é assim. O Senhor, nosso Deus, Ele precisa ser recebido como Ele merece, na dignidade que Ele merece. Quando a gente chama por Ele, a gente está de joelhos. Eu não acredito em outra teologia que não seja teologia de joelho. Tudo que vocês quiserem na vida, querem andar, ajoelhem e conversa com o único que pode resolver qualquer problema, qualquer situação. Eu vejo Ele fazer isso todos os dias. Eu vejo muitos milagres dentro da medicina, muitos, porque quem crê vê. Vejo Ele agir. Mas na nossa vida, os pequenos milagres de todo dia, eles acontecem. Depende de você acreditar e viver essa relação de intimidade com o Senhor teu Deus. Como é que está a sua caminhada? Como é que você pode terminar um dia à noite grata pela vida, deitada, coberta? A gente faz o sinal da cruz, faz uma relação de coisas que a gente ainda quer pedir para o Senhor, agradece mais ou menos. Quando Ele vai falar, você vira de lado e fala: então tchau. Ele fala: ó, eu achei que eu ia falar. Então nós não fazemos mais um diálogo, né? Nós não entendemos que oração é encontro. Porque eu digo entender que quando eu vou orar, que eu vou rezar, eu vou me encontrar com o Senhor, eu jamais vou recebê-lo de pijama, de camisola, deitado e coberto. Eu vou recebê-lo de joelho, como Ele merece ser recebido, porque Ele é o meu Senhor. Então isso tem uma caminhada, isso tem um chão.
Não vamos falar que confiamos no Senhor enquanto eu não puder professar que Ele é o meu Senhor. Mas à medida que eu for conhecendo, e eu não vou conhecer ternura como aquela, eu não vou conhecer amor como esse. E o dia que eu conhecer tudo isso, claro que eu vou me abandonar, claro que eu vou me entregar, claro que eu vou me derramar nesses braços e dizer: faça o que o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor só tem o melhor para cada um de nós. Você crê nisso? Que Ele tem somente o melhor para a sua vida? Então a nossa vida ainda caminha com tanta desconfiança de Deus. Porque é tão interessante que nós apontamos o dedo para Deus sempre que alguma coisa de errado acontece na nossa vida, e a gente fala: por que comigo? Eu não mereço? Mas quando algo de bom acontece, a gente não levanta o dedo e fala: foi meu pai que me deu. Nós somos assim. Não caminhamos com essa firmeza que Deus pede que a gente caminhe. Mas é porque Ele entende que a gente é muito mesclado. Precisamos de conseguir dele essa graça, não é? A graça de viver todos os dias na fidelidade a um Deus que me é fiel, apesar de toda a minha infidelidade. É esse Deus que caminha conosco, mesmo que a gente o negue. Ele não consegue não nos amar. Ele não consegue não permanecer conosco, apesar das nossas desconfianças com Deus. Então, para que a gente possa cumprir isso que Deus quer de nós, viver esse convite, né? Deus tem uma proposta, né? Você acredita na vida antes da morte, não é? Você acredita que você pode viver uma vida no paraíso, aqui na terra, na minha presença, me amando e amando os irmãos? Vocês acham que isso é impossível? Não, não é. Mas é difícil, porque nós somos ainda nós não temos disciplina com oração, nós somos muito indisciplinados. Nós rezamos muito algumas épocas da vida e outras vezes nós relaxamos. A gente fala: mas hoje eu estou tão cansado. Deus entende, amanhã eu rezo. Deus até entende. Quem precisa dele é você, não é ele que precisa de você. Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos dele para nos colocar de pé. Há muitos anos atrás eu pedi a ele uma graça, porque eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa 17 para 18 anos para estudar medicina. Eu sou de uma cidade do interior que se chama Oliveira, e que quando venceu o meu tempo lá de estudo eu precisava sair. E eu morei inicialmente numa república, depois tive a felicidade de morar com as freiras, e lá eu tinha missa diária. E desde lá que eu montei um grupo de oração, e missa diária e terço diário. Bem, quando terminou a residência e que eu não podia mais permanecer lá, porque lá fechava às 11 horas, e médico não encerra às 11 horas, né? E não tinha mais telefone, numa época mais antiga, não tinha condição de permanecer. A minha vida ficou muito confusa em horários, e eu não conseguia mais ir à missa todos os dias. Durante uma consagração diante de Jesus vivo, eu falei com ele: Jesus, eu preciso de uma graça. Eu preciso da graça da missa diária. Mas o Senhor conhece a minha vida, porque o Senhor caminha comigo. O Senhor sabe que eu tenho que estar no CTI às 7. E tem dia que meia-noite nós dois não voltamos para casa. Tem dia que o CTI chama, às vezes 3 horas da manhã eu ainda estou no CTI. E volto porque eu tenho que estar lá de novo às 7. O Senhor conhece a nossa rotina. O Senhor sabe que ela é uma rotina pesada. Mas o Senhor também sabe aonde tem um padre que começa o dia antes das 7. Eu preciso de um padre muito animado. Começa o dia antes das 7 da manhã. E ele tem que estar no caminho da Santa Casa, que eu não posso atrasar. Então, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vai conseguir isso para mim. E o Senhor vai me mandar um recado. Não tem como eu descobrir esse padre. Eu estou esperando o seu recado, porque eu preciso do Senhor. O Senhor não precisa de mim. Mas para mim entrar naquele CTI todos os dias, onde eu acompanho esse mistério da vida e da morte, aonde eu choro com uma que está morrendo e tenho que limpar o rosto, retocar a maquiagem, abraçar a outra e dizer: seu filho está ótimo, de alta. Não é uma brincadeira. Eu não estou lá brincando de roda. Eu preciso da sua presença, senão eu não vou dar conta. Muito bem, na segunda-feira nada. E eu falei com ele: Jesus, cadê o recado? Estou esperando. E nada? Cadê o recado? Nada. Na terça-feira era o dia do meu grupo de oração. Quando eu encerrava o grupo de oração, que eu tinha a chave da capela, quando eu fechava lá no Colégio das Freiras, elas continuavam me emprestando a capela. Quando eu fechava, chegou uma senhora perto de mim, uma dentista, que nunca mais voltou ao grupo, mas foi nesse dia. E falou assim: ô Filó, você sabia que tem missa todos os dias no Colégio Arnaldo, 6h30 da manhã? Vocês não têm noção de como é que eu agarrei ela, beijava ela, porque eu sabia que era ele em pessoa. Eu falava: que gracinha que você está me mandando o recado que eu preciso.
desde então, a missa todos os dias. Porque eu pedi isso a ele, porque aonde... Porque aonde eu posso me encontrar com esse Deus vivo que restaura, aonde eu posso colocar para ele, pelo menos colocar para ele a minha agenda, é com ele que eu posso fazer corrida de leito, é com ele que eu posso ir para o CTI, batizar aqueles que estão morrendo, independente da religião. Falo com os pais, e quantos pais evangélicos acompanharam o meu batismo? Porque eu falava, um só Deus, um só Pai, uma só esperança. Quantos batismos por dia? São muitos. Quantos batizos nesses 20 anos? Muitos. Quantos os pais não dão conta mais de ficar junto? Nós temos um trabalho de humanização grande porque cremos, porque confiamos aonde vai. Então todas as crianças do CTI morrem no colo dos pais. Todas. Os pais que não dão conta que essas crianças morram no colo deles, morrem no meu, morrem no colo de alguém. E morrem comigo cantando com eles, cantando o salmo, o Senhor é meu pastor. Falo com ele, nada te faltará, pode ir. Pode ir, porque sei aonde você vai. Eu creio nesse Deus que nos deu de presente a eternidade. Creio nisso. E as crianças, quando são maiores lá no CTI, elas nos dizem. Elas falam assim, tia Filó, sabe quem está chegando? Falo, não, aqui está ficando cheio de anjos. E nós sabemos que é porque ela vai morrer e não vai ter uma parada e não vai retornar. Então as crianças no sofrimento, elas nos contam essas coisas. E eu tenho oportunidade de acompanhar esse processo com elas. Então como é que eu poderia entrar num ambiente desse, onde eu preciso rezar com ele em cada criança? Como é que eu poderia, num lugar de tanta dor, como é que eu poderia trabalhar se eu não tivesse certeza absoluta de uma presença viva? Como poderia reunir com esses pais todos os dias e dizer a eles, por quem você se levanta? Você já pensou nisso? Por quem você se levanta a cada manhã? Por que você se levanta? Qual é o sentido da sua vida? Porque se você sabe para quem você se levanta, sua vida tem um sentido. Você jamais vai levantar da cama parecendo uma hiena. Ó vida, ó céus, porque comigo? Mas você vai levantar animado e dizer, bom dia meu Pai, sua bênção, permissão para mais um dia, somente para vos servir. Mas é preciso uma caminhada, não é? É preciso ter consciência que a gente caminha aqui com Ele, por Ele, nele, para voltar para Ele. Para casa, para aquilo que Ele nos promete, que a gente não tem noção, não é? Diz Paulo que ninguém consegue imaginar, ninguém consegue ter ideia daquilo que Ele tem para nós. Vocês creem nisso? Porque é isso que nos sustenta quando a vida está muito difícil, não é? A gente tem certeza dessa presença que nos conduz. Por mais difícil e tortuoso que seja o caminho, eu digo a Ele, não importa se eu não esteja vendo, o Senhor está enxergando. Não importa se está tudo parecendo uma loucura, o único lúcido que nós temos é o Senhor. Isso que me interessa é que essa lucidez que acompanha e que dirige todas as coisas. Porque tem hora que não é fácil você se entregar completamente e falar, faça Senhor, aquilo que o Senhor quer. Pode fazer? E eu confio no Senhor. Há uns anos atrás chegou um médico lá no CTI me procurando, da minha cidade, e me disse assim, ô Filó, você não me conhece, nós somos conterrâneos, e eu vim aqui te procurar porque eu queria uma carta sua de apresentação. Falei, minha? Porque eu vim cá saber de você, como que você chegou até aqui? E eu disse para ele, quem me trouxe até aqui? Quem? Jesus. Ele falou, eu falei, você não conhece Jesus? Pois eu te digo que na minha vida, se teve alguém que abriu todas as portas, foi Ele em pessoa. Ele não mandou ninguém? Foi Ele em pessoa. E ele disse, é porque eu quero fazer oftalmologia. E nos 2 grandes centros de Belo Horizonte, das provas, quem vai fazer prova são pessoas extremamente influentes, são filhos deles. Então a gente sabe que é carta marcada. E eu falei com ele, a briga é de pai? Se a briga é de pai, nós já ganhamos a briga. Ele me olhou assustado, falou, como é que é? Eu falei, se a briga é de pai, o pai é todo poderoso. Vem cá comigo. Levei ele para o quarto dos médicos, falei, ajoelha comigo. Ele falou, como é que é? Vamos ajoelhar, vou te apresentar Jesus. Eu falei, fiquei imaginando se alguém entrasse lá. E eu falei com ele, ajoelha. Aí eu falei com Jesus, se 2 estão reunidos, Jesus chega, não é? Falei, Jesus, esse meu conterrâneo quer fazer oftalmologia. Mas ele está contando para nós que a situação está difícil nos 2 grandes centros. E ele disse que
os pais que os candidatos são filhos são muito pesados. E eu estou dizendo a ele que se a briga de pai, nós já ganhamos a briga. Mas ele ainda tem dúvida, porque ele não te conhece direito. Então eu estou intercedendo por ele, pela vida dele, e que se a oftalmologia for o seu desejo na vida dele, que isso se cumpra. Muito bem, que assim seja, não é? Na hora que nós terminamos de rezar, eu falei com ele, eu posso estar muito enganada, mas Jesus, ele não é fácil. Eu acho que ele vai te colocar nos dois lugares, você vai ter que voltar aqui para a gente decidir para onde você vai. Eu acho que vai ser assim. E aí ele fez as provas para o Hospital das Clínicas e para a Santa Casa, que são os dois grandes centros de oftalmologia. Ele passou em primeiro lugar nas duas. E aí ele chegou lá extremamente feliz para poder me contar que tinha passado nas duas e falou, e agora, Filó, para onde que eu vou? Falei, agora nós vamos ajoelhar de novo e perguntar para ele, aonde o Senhor quer que eu vá, não é? É preciso perguntar aonde o Senhor me quer, aonde que o Senhor precisa de mim, aonde que hoje o Senhor quer que eu seja os seus braços, as suas pernas, a sua boca, o seu olhar, o seu ouvido, aonde o Senhor quer. Viver com Deus numa confiança de que eu confio, que eu vivo diante de um Deus vivo, transforma a vida de qualquer um. Entender isso, estar diariamente e em tudo que fazemos diante dele, é uma situação sem preço. Isso não tem preço. Eu brinco que para tudo na vida tem Mastercard. Jesus é de graça. Para ele não precisa pagar. É de graça. Mas só depende de um sim. Depende de um querer. Porque Deus respeita uma coisa que se chama liberdade. Ele jamais irá te obrigar a caminhar na presença dele. Jamais. Mas não se esqueçam que ele está à porta. E ele bate todos os dias. E te convida para ser amigo. Igual eu contei a história da raposa com o príncipezinho. Ele quer ser o seu melhor amigo. Que você tenha coragem. Que você tenha a audácia de dizer, sim, eu quero. Eu quero ter você como meu melhor amigo. E se abandonar nesses braços e dizer, como sou seu amigo, você me conduza do jeito que quiser. Já viram o menino de 3 anos andando com o pai? O pai pega pela mão e a criança vai andando e pergunta para onde vai. É assim que a gente deveria caminhar com Deus. De mão dada, deixando Ele nos levar aonde Ele quiser. Ele tem um propósito, na vida de cada um de nós tem um propósito. Nenhuma vida é sem propósito, porque cada um de nós é um amor de Deus, não é? Nenhum de nós está aqui por acaso, está aqui porque assim Ele quis. Assim Ele permitiu nessa tarde de sábado que eu estivesse aqui com vocês, para falar dessas coisas com vocês. Qual o objetivo? Só Ele sabe. Só Ele sabe por quê. Mas a gente tem que confiar que só Ele sabe por quê, porque Ele tem sempre o melhor. Mesmo que a situação esteja dificílima e que naquele momento vocês não estejam vendo absolutamente nada. Mas no coração de vocês a gente tem que ter a coragem, a audácia da fé de dizer, eu sei, na mão de quem eu estou me entregando. Eu gostaria de dizer que essa é a fé que eu tenho. Esse é o Deus que eu creio. Essa é a fé que eu professo. Porque eu não creio que na nossa vida a última palavra seja dor. Eu tenho certeza que na nossa vida a última palavra é amor. E a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Que Deus abençoe a caminhada de vocês. Maria passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos. Abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. Alegria estar aqui com você hoje. Se você chegou até este momento, é porque algo dentro do seu coração busca respostas, busca sentido e, acima de tudo, busca paz. Muitas vezes pensamos que nossos problemas não têm solução, que estamos sozinhos e que ninguém pode compreender a profundidade da nossa dor. Mas eu quero dizer algo com todo carinho. Nenhuma situação está fora do alcance da graça e do poder de Deus.
Quando olhamos para a nossa vida e enxergamos dificuldades, perdas e desafios, é natural sentir medo ou desânimo. Porém, eu aprendi que esses momentos também são oportunidades para crescer e encontrar um caminho novo. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. A vida por si só traz situações que não podemos controlar, podemos planejar, sonhar e lutar, mas nem tudo acontece como imaginamos. E é justamente nesses momentos que somos convidados a confiar. Confiar não significa entender tudo, mas acreditar que é um propósito maior. Eu já vivi momentos em que me senti perdida, em que pensei que não haveria saída, mas descobri que Deus nunca abandona seus filhos. Ele está presente mesmo quando não percebemos. Ele trabalha silenciosamente, transformando nossas dores em aprendizado e nossas lágrimas em crescimento. Quando digo que Jesus pode resolver qualquer problema, não estou falando de uma solução mágica que acontece da noite para o dia. Estou falando de uma transformação interior. Muitas vezes o maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. Pode ser o medo, a insegurança, a falta de perdão, ou a sensação de que não somos suficientes. E é aqui que a fé entra como um caminho de libertação. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos força para continuar. Não porque tudo se torna perfeito, mas porque aprendemos a enxergar a vida com novos olhos. Eu já vi pessoas enfrentando situações extremamente difíceis e mesmo assim encontrando esperança. Pessoas que perderam tudo, mas não perderam a fé. Pessoas que passaram por dores profundas, mas descobriram que o amor de Deus era maior do que qualquer sofrimento. Isso me ensina que a vida não é apenas sobre evitar problemas, mas sobre como reagimos a eles. Podemos escolher a amargura ou a gratidão. Podemos escolher o desespero ou a confiança. E a fé nos ajuda a escolher o caminho que nos aproxima da luz. Talvez você esteja passando por um momento em que se pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, mas aprendi que nem sempre temos respostas imediatas. Algumas coisas só fazem sentido com o tempo. E enquanto esperamos, podemos buscar força em Deus. Podemos rezar, refletir e abrir nosso coração para receber a paz que vem dEle. Essa paz não significa ausência de problemas, mas a certeza de que não estamos sozinhos. A Bíblia nos ensina que Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Ele conhece nossas lutas, nossos sonhos e até mesmo nossas dúvidas. E isso me conforta, porque significa que não preciso carregar tudo sozinha. Posso confiar que é um plano mesmo quando não consigo ver. E esse plano não é para nos destruir, mas para nos fortalecer. Cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento, se estivermos dispostos a aprender. Eu não sei quais são os problemas que você enfrenta hoje. Pode ser uma dificuldade financeira, um relacionamento complicado, uma doença ou a sensação de vazio. Mas quero que saiba que há esperança. Jesus não promete uma vida sem dificuldades, mas promete estar conosco em cada passo do caminho. E quando Ele está ao nosso lado, encontramos coragem para seguir em frente. A fé é como uma semente. No início parece pequena e frágil. Mas quando cuidamos dela, ela cresce e se torna algo forte e cheio de vida. Assim também acontece com nossa confiança em Deus. Quanto mais buscamos sua presença, mais percebemos sua ação em nossa vida. E aos poucos começamos a enxergar soluções onde antes só víamos problemas. Se essa mensagem tocou seu coração, eu convido você a refletir o que está tirando sua paz, o que você pode entregar nas mãos de Deus hoje. Não precisamos carregar tudo sozinhos. Podemos pedir ajuda, podemos rezar e podemos acreditar que há um caminho. E esse caminho pode nos levar a uma vida mais plena, mais cheia de significado e esperança. Eu quero continuar falando com você sobre algo muito importante. Problemas fazem parte da vida, mas eles não definem quem somos. Muitas vezes pensamos que uma dificuldade significa que tudo acabou, que não há mais saída. Mas isso não é verdade.
A vida é cheia de desafios. E cada desafio pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Não estou dizendo que devemos gostar do sofrimento, mas estou dizendo que podemos aprender com ele. Quando enfrentamos uma situação difícil, a primeira reação pode ser a revolta. Por que isso aconteceu comigo? Por que não foi diferente? Eu já me fiz essas perguntas muitas vezes e é normal se sentir assim. Somos humanos. Sentimos dor, sentimos medo e às vezes não entendemos o que está acontecendo. Mas se ficarmos apenas na revolta, não conseguiremos enxergar um caminho. A revolta nos prende, a confiança nos liberta. Eu aprendi que confiar em Deus não significa entender tudo. Significa acreditar que Ele sabe o que faz. Isso pode parecer difícil, especialmente quando estamos sofrendo. Mas pense comigo, quantas vezes algo que parecia ruim no começo acabou se tornando uma lição importante? Quantas vezes uma porta fechada nos levou a uma oportunidade melhor? A vida é assim. Nem sempre vemos o plano completo, mas podemos confiar que há um propósito. Jesus nos ensina a não carregar nossos fardos sozinhos. Ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e eu vos aliviarei. Essas palavras são um convite para entregar nossas preocupações e encontrar descanso. Não é fácil fazer isso porque queremos controlar tudo, queremos resolver tudo por conta própria, mas há coisas que estão além do nosso controle. Isso não é fraqueza, é humanidade. Eu já vi pessoas passando por situações extremamente difíceis e mesmo assim encontrando força para seguir. Como elas conseguem? Pela fé. Pela certeza de que não estão sozinhas, pela confiança de que Deus está ao lado delas, mesmo nos momentos mais escuros. Isso não significa que a dor desaparece imediatamente, mas significa que há esperança, e a esperança nos dá coragem para continuar. Talvez você esteja passando por um momento em que se sente cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar. Eu entendo. A vida pode ser exaustiva, mas quero te dizer algo com todo o meu coração: não desista. Mesmo quando tudo parecer difícil, há um caminho. Pode não ser o caminho que imaginamos, mas pode ser o caminho que precisamos. A fé não elimina os problemas, mas nos ajuda a enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, encontramos força para dar um passo de cada vez. Não precisamos ter todas as respostas, não precisamos resolver tudo de uma vez, apenas precisamos continuar, e continuar com fé faz toda a diferença. Eu também já passei por momentos em que pensei que não conseguiria seguir, momentos em que a dor parecia maior do que eu, mas descobri que mesmo nesses momentos Deus estava comigo. Ele não me abandonou, Ele me deu forças quando eu não tinha forças, e isso mudou minha perspectiva. Eu entendi que não estou sozinha, nunca estive. Talvez você se sinta sozinho agora, talvez pense que ninguém compreende o que você está passando, mas quero que saiba que há pessoas que se importam, e acima de tudo, há um Deus que conhece seu coração. Ele vê sua dor, Ele entende suas lágrimas, e Ele quer ajudar você a encontrar paz. A vida é um caminho, não um caminho perfeito, mas um caminho de aprendizado. Cada experiência, boa ou ruim, nos ensina algo. E mesmo os momentos difíceis podem nos tornar pessoas mais fortes e mais compassivas. Eu aprendi que a dor pode nos transformar, se estivermos dispostos a crescer com ela. Quando enfrentamos problemas, podemos escolher duas atitudes: fechar o coração ou buscar ajuda. Fechar o coração nos isola, buscar ajuda nos fortalece, e a maior ajuda que podemos encontrar está em Deus. Ele não nos abandona, Ele nos acompanha. E quando confiamos nele, descobrimos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Se você está passando por uma dificuldade, quero te encorajar a não desistir. Dê um passo de cada vez, busque apoio, reze, converse com alguém. Permita-se sentir, mas não permita que a dor defina a sua vida. Há esperança, sempre há esperança. Eu quero falar com você sobre algo que muitas vezes esquecemos: a gratidão.
Quando passamos por dificuldades, é fácil focar apenas no que está errado. Perdemos algo, sofremos, sentimos dor. E a tendência natural é olhar para a vida e dizer: por que isso aconteceu comigo? Mas a gratidão nos convida a olhar além do sofrimento. Ela nos ajuda a enxergar que mesmo nas situações difíceis, existem lições e oportunidades de crescimento. Gratidão não significa negar a dor. Não estou dizendo que devemos fingir que tudo está bem quando não está. A dor é real, o sofrimento é real, mas a gratidão nos ajuda a transformar essa dor em aprendizado. Quando agradecemos, mudamos nossa perspectiva. Em vez de perguntar por que isso aconteceu, começamos a perguntar: o que posso aprender com isso? Eu já vi pessoas que passaram por grandes perdas e mesmo assim encontraram forças para seguir. Como elas fizeram isso? Porque aprenderam a olhar para a vida com um coração grato. Não grato pela dor, mas grato pela oportunidade de crescer. A gratidão nos lembra que mesmo nos momentos difíceis, há coisas pelas quais podemos agradecer. Pode ser um amigo que nos apoia, uma palavra de conforto, ou simplesmente a chance de continuar lutando. A vida nem sempre é justa. Isso pode ser difícil de aceitar, mas a justiça humana é limitada. Deus vê o quadro completo. Ele conhece o propósito de cada experiência. Isso não significa que tudo acontece por uma razão que entendemos imediatamente, mas significa que podemos confiar que há um propósito mesmo quando não vemos claramente. Quando olhamos para a história, vemos que muitas pessoas enfrentaram desafios enormes e ainda assim fizeram a diferença no mundo. Elas não desistiram, elas confiaram, elas encontraram força em algo maior do que elas mesmas. E nós também podemos fazer isso, não porque somos perfeitos, mas porque somos capazes de crescer. A gratidão é uma escolha, não é algo que acontece automaticamente. Precisamos praticá-la, precisamos treinar nosso coração para enxergar o que há de bom, mesmo nas situações difíceis. Isso não é fácil, mas é possível. E quando fazemos isso, nossa vida muda. Pense comigo, quantas vezes você já passou por algo difícil e depois percebeu que aquela experiência te tornou mais forte? Quantas vezes algo que parecia um fim acabou sendo um novo começo? A vida é cheia de ciclos, momentos de dor e momentos de alegria. E ambos têm valor. Eu acredito que Deus nos chama a viver com gratidão. Não porque Ele quer que ignoremos os problemas, mas porque Ele quer que confiemos nele. A gratidão nos ajuda a lembrar que não estamos sozinhos, que há algo maior guiando nossa jornada. E que mesmo quando tudo parece incerto, podemos encontrar paz. A gratidão também nos conecta com os outros. Quando agradecemos, reconhecemos o valor das pessoas ao nosso redor, aquele amigo que nos ouviu, aquele familiar que nos apoiou, aquelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. A vida não é feita apenas de grandes momentos, é feita também de pequenos gestos. Eu já aprendi que a gratidão transforma o coração. Quando somos gratos, olhamos para a vida com mais esperança. Não porque tudo é perfeito, mas porque percebemos que há beleza mesmo nas imperfeições. Há aprendizado mesmo nas dificuldades. E há amor mesmo nos momentos de solidão. Se você está passando por um momento difícil, quero te convidar a praticar a gratidão. Não precisa ser algo grande. Comece com pequenas coisas. Agradeça por estar vivo. Agradeça por ter alguém ao seu lado. Agradeça pelas oportunidades que ainda virão. A gratidão não muda o passado, mas pode mudar a forma como encaramos o futuro. A vida é um presente. Nem sempre será fácil, mas sempre será uma oportunidade de crescimento. Cada experiência, boa ou ruim, nos ensina algo. E quando aprendemos a olhar para essas experiências com gratidão, descobrimos que somos mais fortes do que imaginávamos. Eu quero falar com você sobre a fé e como ela pode transformar a nossa vida. Muitas vezes pensamos que fé é apenas acreditar em algo que não vemos, mas a fé vai além disso. Ela é confiança. É saber que mesmo quando não entendemos tudo, há um propósito maior. É acreditar que não estamos sozinhos.
Mesmo nos momentos mais difíceis, a vida nos apresenta desafios. Alguns pequenos, outros enormes. E nesses momentos, a fé pode ser o nosso apoio. Não porque ela elimina os problemas, mas porque nos dá força para enfrentá-los. Quando confiamos em Deus, aprendemos a caminhar com esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança que nos mantém de pé. Eu já passei por momentos em que tudo parecia perdido. Situações em que não via saída. E nesses momentos a fé foi o que me sustentou. Não foi fácil. Houve dias de dúvida, de tristeza, de questionamento, mas também houve dias de aprendizado. Dias em que compreendi que a vida é um processo e que cada experiência nos molda. A fé nos convida a olhar além do imediato. Quando enfrentamos dificuldades, é natural querer respostas rápidas. Queremos entender por que algo aconteceu. Queremos resolver tudo de uma vez. Mas a fé nos ensina paciência. Ela nos lembra que algumas respostas vêm com o tempo. Isso não significa que devemos aceitar passivamente tudo o que acontece. Podemos lutar, podemos buscar soluções, podemos agir, mas também precisamos confiar que Deus está conosco, que Ele conhece o nosso caminho, que Ele não nos abandona. A Bíblia nos ensina muitas lições sobre fé. Ela nos mostra histórias de pessoas que enfrentaram desafios e mesmo assim confiaram. Pessoas que não tinham todas as respostas, mas acreditaram. E essas histórias nos inspiram, porque nos mostram que também podemos superar. A fé não é a ausência de dúvidas. Todos nós temos dúvidas em algum momento. Isso faz parte da vida. Mas a fé é escolher confiar apesar das dúvidas. É continuar caminhando, mesmo quando não vemos o caminho inteiro. É acreditar que Deus está nos guiando. Eu quero que você pense nisso. A fé não exige perfeição. Não exige que você tenha todas as respostas. Ela apenas convida você a dar um passo. Um passo de confiança. Um passo de esperança. Um passo em direção a algo maior. Quando olhamos para a vida com fé, nossa perspectiva muda. Os problemas ainda existem, mas não nos dominam. As dificuldades ainda aparecem, mas não nos definem. Porque sabemos que somos mais do que nossas circunstâncias. Somos filhos de Deus. Somos amados. A fé também nos ensina a perdoar. O perdão não é fácil. Quando alguém nos magoa, é natural sentir dor, é natural querer justiça, mas o perdão nos liberta, ele nos permite seguir em frente. Não porque esquecemos, mas porque escolhemos não carregar o peso do ressentimento. Perdoar não significa aceitar o erro, significa escolher a paz, significa confiar que Deus pode transformar até mesmo as situações mais difíceis. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que passaram por grandes feridas e com o tempo encontraram cura. Não porque tudo foi perfeito, mas porque escolheram perdoar. A fé também nos chama a amar. Amar não é apenas sentir, é agir, é cuidar, é ser presença, é fazer o bem. E esse amor transforma não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Quando amamos, crescemos. Quando ajudamos, aprendemos. Quando damos, recebemos em retorno uma paz que não pode ser comprada. A vida é uma jornada. Não sabemos tudo o que está por vir, mas podemos confiar que não estamos sozinhos. Deus caminha conosco. Ele conhece nossas lutas. Ele entende nossas dores e Ele nos chama a continuar. Eu quero encorajar você. Se estiver passando por um momento difícil, não desista. A vida pode ser desafiadora, mas também é cheia de possibilidades. Cada dia é uma oportunidade de recomeçar, de aprender, de crescer. A fé não resolve todos os problemas imediatamente, mas ela nos dá força para enfrentá-los. Ela nos lembra que somos capazes, que podemos superar, que há esperança.
E essa esperança não é baseada apenas em circunstâncias, ela é baseada em algo maior, no amor de Deus, na promessa de que Ele está conosco, na certeza de que mesmo quando não entendemos tudo, Ele está trabalhando em nossas vidas. Eu quero que você leve essa mensagem consigo. A fé é um caminho, não é perfeito, não é fácil, mas é um caminho de transformação, um caminho de crescimento, um caminho de esperança. Eu quero terminar essa reflexão lembrando você de algo importante. A vida não é apenas sobre resolver problemas, mas sobre aprender com eles. Cada dificuldade que enfrentamos pode se tornar uma oportunidade de crescimento. Não porque queremos sofrer, mas porque o sofrimento pode nos ensinar coisas que a alegria não ensina. Ele nos torna mais fortes, mais empáticos, mais humanos. Muitas vezes, quando estamos no meio de um problema, não conseguimos enxergar saída. Parece que tudo está escuro. Mas a verdade é que a luz sempre existe, mesmo que não a vejamos imediatamente. A fé nos ajuda a acreditar nisso. Ela nos lembra que os momentos difíceis não são permanentes, eles passam, e quando passam, deixam lições. Eu já vi pessoas que enfrentaram grandes desafios e saíram transformadas, pessoas que perderam algo importante, e mesmo assim encontraram um novo propósito. Isso não significa que a dor desaparece instantaneamente, mas significa que a vida continua. E que podemos encontrar sentido mesmo depois das perdas. A confiança em Deus não é uma garantia de que tudo será fácil, não é isso. Mas é uma garantia de que não estaremos sozinhos. Ele caminha conosco, Ele conhece nossas lutas e Ele nos dá força para seguir em frente. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. Não vemos os problemas como finais, mas como parte de uma jornada. A vida é cheia de perguntas. Algumas respostas vêm rapidamente, outras demoram anos, e algumas talvez nunca compreendamos completamente. Mas isso não significa que devemos desistir. Significa que devemos continuar buscando, continuar aprendendo, continuar confiando. Eu quero que você pense na sua própria vida. Quais desafios você está enfrentando? Quais dores você carrega? Talvez sejam problemas familiares, financeiros, emocionais. Talvez seja a perda de alguém. Talvez seja a sensação de que nada faz sentido. Seja qual for a sua situação, quero dizer que você não está sozinho. Deus conhece sua história. Ele conhece suas lutas. E Ele não te abandonou. Às vezes não sentimos sua presença imediatamente, mas isso não significa que Ele não está lá. A fé é justamente confiar mesmo quando não vemos, é acreditar mesmo quando não entendemos. Eu sei que isso pode parecer difícil. Eu também já tive momentos de dúvida, momentos em que perguntei por que certas coisas aconteceram, momentos em que não tinha respostas. Mas nesses momentos aprendi que a fé não exige perfeição, ela exige sinceridade. Podemos falar com Deus exatamente como estamos, com nossas dúvidas, nossas dores, nossas esperanças. A oração não precisa ser complicada, não precisa de palavras difíceis. Pode ser apenas um diálogo, um momento de entrega, um pedido de ajuda. E quando fazemos isso, algo acontece. Não necessariamente de imediato, mas com o tempo. Nosso coração se acalma, nossa visão se amplia e começamos a enxergar possibilidades que antes não víamos. A vida é um aprendizado constante. Cada experiência nos molda, cada desafio nos ensina e cada vitória nos fortalece. Não existe crescimento sem mudança, não existe transformação sem esforço. Mas também não existe caminho que não possa ser percorrido. Eu quero encorajar você a continuar, a não desistir, a buscar ajuda quando precisar, a falar com pessoas que podem apoiar você, a confiar que há soluções mesmo que ainda não as vejamos, acreditar que sua vida tem valor. Muitas vezes pensamos que nossos problemas nos definem, que somos apenas nossas dificuldades, mas isso não é verdade. Você é mais do que seus desafios, você é mais do que suas dores.
Você é uma pessoa única, com potencial, com valor, com possibilidades. A fé nos ajuda a lembrar disso. Ela nos lembra que não somos apenas seres humanos lutando sozinhos. Somos parte de algo maior. Somos amados, somos capazes e podemos seguir em frente. Eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas sei que a vida pode melhorar. Sei que mudanças são possíveis. Sei que com tempo e esforço podemos encontrar caminhos. E sei que Deus está conosco mesmo nos momentos mais difíceis. Se você chegou até aqui, quero agradecer por sua atenção, por sua disposição de refletir, por sua vontade de buscar significado. Isso já é um passo importante, porque crescer começa com a vontade de aprender. Agora eu quero deixar uma última mensagem: não perca a esperança. Mesmo quando tudo parecer difícil, a esperança é um combustível. Ela nos dá força, ela nos lembra que o amanhã pode ser diferente, que podemos recomeçar, que podemos superar. A vida não é perfeita, mas ela pode ser bela, pode ser cheia de sentido, pode nos ensinar coisas profundas e pode nos aproximar de Deus, do amor, da compreensão. Se essa mensagem tocou você, pense sobre ela, reflita, converse com alguém, ore, busque ajuda se precisar e lembre-se, você não está sozinho.